Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que é melhor para sua saúde, para o emagrecimento, correr ou caminhar. Muitas pessoas me perguntam, Patrícia, o que é melhor afinal de contas? Estou querendo introduzir uma atividade aeróbica, quero gastar mais calorias, quero regular a minha saúde. O que a ciência diz? Eu vou falar aqui hoje para você. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, outras dicas, novidades. E não tem como você se confundir, porque é exatamente o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Então me segue por lá também. Vamos começar falando dessa questão então do que é melhor, né? Afinal de contas, é caminhar, é correr. Muitas pessoas querem introduzir uma atividade física e dessas aí são das mais democráticas porque são baratas, de graça, né? Você pode fazer na rua, você não precisa de nenhum equipamento específico. E aí me falam, Patrícia, o que a ciência diz, na verdade? O que é melhor? Vamos começar. Vou fazer agora aqui algumas considerações sobre os dois métodos de exercício físico. Vou falar um pouquinho dos prós e contras de cada um deles e no final eu vou te falar o que eu acho que é mais eficaz para colocar em prática aí no dia a dia. Relembrando mais uma vez que o exercício físico, de uma maneira geral, é muito interessante que todo mundo faça, independente de ser corrida, caminhada, bicicleta, HIIT em casa, porque ele ajuda a melhorar a saúde de maneira mais ampla. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, não só pela questão do peso, que é claro que o exercício físico vai fazer com que você queime mais calorias, mas ele também ajuda a regular suas taxas de saúde, controlar o diabetes, controlar a pressão, ajuda a diminuir o colesterol. Então, se você conseguir acrescentar alguma atividade física no seu dia a dia, você já vai sair na frente. Um detalhe interessante é que normalmente a gente fala muito de exercício físico para saúde física, né? Para saúde, enfim, do nosso corpo, como eu acabei de falar, questões de saúde, enfim, ou para emagrecimento. Mas um detalhe muito interessante do exercício físico é que ele é muito importante também para a nossa saúde mental, psicológica. Tiveram alguns estudos que já verificaram que você fazer 30 minutos de atividade física aeróbica moderada 3 vezes por semana já dá uma resposta muito interessante para a diminuição de ansiedade, para controle de quadros de depressão, angústia, enfim. E o mais interessante é que esse estudo verificou que você não precisa fazer esses 30 minutos consecutivos. Você pode fazer, por exemplo, 3 frações de 10 minutos. E aí, por exemplo, que a caminhada assim, entraria, né? Porque é o que a gente sempre fala de se manter mais ativo ao longo do dia, né? Que eu já falei para você em outros vídeos, vários outros vídeos meus, que não necessariamente você precisa fazer 30 minutos de caminhada para ter esses benefícios para sua parte mental e para sua parte psicológica. Então, de repente, você pode saltar alguns pontos antes e ir caminhando. Você pode, enfim, fazer coisas que ao invés de pegar o carro para fazer, você pode ir caminhando, fazer. Então, dessa forma, a caminhada entra de uma forma mais suave e até mesmo interessante para você conseguir fazer ao longo da sua rotina do dia. Dá para encaixar em vários momentos, é isso que eu quero dizer, sem você ter que dedicar, às vezes, um tempo para aquilo que às vezes você não tem. Então, ela pode te ajudar também nesses casos. Quero te lembrar que eu tenho uma playlist aqui bem interessante sobre ansiedade, sobre estresse, e eu vou deixar ela aqui embaixo na descrição para você assistir outros vídeos, se esse é o seu caso, te ajudar. Se você não sabe onde fica a descrição, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica que vai abrir uma aba onde você parar essa playlist com esses vídeos e vários outros relacionados ao assunto aqui desse vídeo, que eu acho que vão te interessar para te ajudar mais ainda. Claro que esses benefícios para sua parte psicológica, para sua ansiedade, para o seu estresse também vão ser conseguidos com a corrida. Outros estudos já verificaram isso também, mas o que eu achei mais interessante trazer para vocês é que não necessariamente você precisa correr e não necessariamente você precisa fazer consecutivamente os 30 minutos de exercício. Então, é só para te dar essa ideia mesmo. Mas claro que a corrida também vai te dar vários indicativos de bem-estar para o seu cérebro e para a sua saúde psicológica. E o interessante também é que tanto a corrida quanto a caminhada ajudam muito a melhorar a autoestima, justamente porque melhora essa secreção de neurotransmissores interessantes, dopamina, melhora a serotonina e também melhora a sua autoimagem, porque você se sente mais poderoso, né? Você conseguiu fazer a sua atividade física naquele dia. Então, ajudar a sua autoestima, obviamente, que é muito interessante para a sua saúde de uma maneira mais ampla. E isso, inclusive, pode te ajudar a emagrecer
mais ainda porque você sente que você já conseguiu algo aquele dia, né? Você já conseguiu a sua caminhada, já conseguiu a sua corrida. Então, essa sensação de dever cumprido ajuda você a manter a linha nas outras questões relacionadas à alimentação, por exemplo, a evitar alimentos ruins, a evitar bebida alcoólica, se hidratar mais. Isso bota você num modo mais saudável. Eu tenho até um vídeo aqui muito interessante sobre como aumentar a sua autoestima. Hoje em dia as pessoas estão muito expostas a muita coisa na internet, mídia social, e eu fiz um vídeo bem interessante que pode te ajudar e também vai ficar aqui embaixo na descrição. Agora, a gente tem que falar, né, que com relação a gasto calórico, a corrida vai estar superior do que a caminhada, com certeza, porque você acelera mais o seu coração, você gasta mais oxigênio, gasta mais caloria, e a recuperação gasta mais caloria também no pós-treino. Então, com relação a comparativamente com o mesmo tempo, né, o mesmo volume, como a gente diria, 30 minutos de caminhada, você vai gastar menos calorias do que 30 minutos de corrida. Dependendo do seu condicionamento, do seu peso, outras questões, de repente você pode gastar quase o dobro em 30 minutos correndo. Mas aí entra uma outra questão, que apesar de gastar muito mais, enfim, do que caminhando, muitas pessoas não aguentam começar, principalmente as pessoas que não são treinadas, com 30 minutos de corrida direto. Então, tem que pesar também o que você aguenta no dia a dia mesmo, né? Porque às vezes 30 minutos a pessoa não aguenta correr, mas ela aguenta 40 caminhando. Então, de repente, vale a pena ela começar se condicionando com a caminhada, ou até mesmo fazer um volume maior, porque às vezes ela consegue andar 1 hora e ela não consegue correr 30. Então, mais ou menos, uma coisa fica pela outra no sentido de gasto calórico, pode ser uma opção para você. A atividade física é uma questão um pouco delicada, porque muitas pessoas sentem preguiça de começar. Às vezes você já tá caminhando, correndo, fazendo atividade, você vai, né? Você pega o embalo. Agora, ir lá, começar, botar o tênis, ir pra rua, ir pra esteira, dá uma preguiça. Eu tenho aqui no canal um vídeo com os melhores alimentos e dicas para evitar essa preguiça e vou deixar aqui embaixo para você na descrição. Um outro detalhe interessante de falar é que a corrida normalmente causa muito mais impacto nas suas articulações, nos seus tendões, justamente porque você tem o seu peso do corpo indo contra o chão, o asfalto na rua. Na esteira tem um certo amortecimento um pouquinho melhor, mas você tem o seu peso lá justamente em cima dos seus membros inferiores e das articulações inferiores, quadril, joelho, pé, tornozelo. E para algumas pessoas que não estão treinadas, isso pode ser perigoso. Então, o ideal mesmo é que para começar uma atividade física de corrida, você faça um trabalho de condicionamento. Se você conseguir fazer isso com seu profissional de educação física, vai ser melhor ainda para você, que ele vai te dar uma série, enfim, né, uma organização de como passar da caminhada para a corrida. E lembra que às vezes algumas pessoas que não estão bem treinadas começam correndo e se machucam e acabam ficando semanas em casa, às vezes meses, tem que tomar remédio para conseguir se recuperar, para voltar pelo menos caminhar. Então toma cuidado para não sair fazendo as coisas alopradas, né, se atropelando e acabar se machucando. Um outro detalhe muito interessante para falar para você é que a gente tem sempre que levar em consideração, quando a gente está buscando emagrecimento, a resposta da nossa resposta de fome à atividade cardiovascular que a gente fez. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que correm acabam sentindo muita fome depois, porque a corrida é um exercício mais extenuante. Você sente mais sede também, então o centro da fome fica próximo ao centro da sede. Às vezes, se a pessoa não se hidrata tanto ao longo do treino, ela acaba terminando com muita sede, muita fome. E é muito interessante porque alguns estudos já verificaram que as pessoas têm uma tendência a superestimar o gasto calórico delas no exercício físico. O que eu quero dizer com isso? É que se você fizer um exercício de uma corrida de 30 minutos e falar para a pessoa assim, quanto você acha que você gastou nessa corrida? A pessoa vai falar, 500 calorias, então eu posso comer uma refeição de 500 para ficar no 0 a 0. Mas quando você vai ver através de provas de esforço, enfim, a pessoa gastou 200, 300. Então isso é muito curioso, porque a tendência da pessoa por correr, achar que ela merece comer mais, é muito grande. E muitas vezes ela sente muito mais fome e é mais difícil de controlar isso no pós-treino, fazendo uma super alimentação. Eu tenho vários vídeos aqui bem legais, uma playlist inteira do que comer no pré e no pós-treino, quantas calorias no pós-treino, quantas calorias para emagrecer, para massa muscular, e vai ficar tudo isso aqui embaixo na descrição para você também. Outra questão muito interessante é que a gente tem que levar em conta que a atividade física também tem que servir para fazer a gente feliz. Eu não acredito nessa história de que, eu vou fazer por obrigação.
tudo que a gente faz por obrigação na vida, a gente faz por no máximo um mês e depois larga, né? Então, se você conseguir uma atividade que te deixe feliz, que você se sinta, enfim, né, prazeroso fazer, se sinta bem depois de fazer, é muito melhor para você. Então, você tem que pesar aí o que você se sente melhor. Você se sente melhor caminhando, de repente 40 minutos, 1 hora, 30 minutos, 20, não sei quanto você vai precisar, você tem que ver isso com o seu profissional de educação física, mas você se sente melhor caminhando, fazendo uma caminhada, observando as coisas em volta, a natureza, ou você se sente melhor naquela pressão da corrida, de atingir os seus objetivos, ultrapassar os seus limites? Cada um tem o que é melhor para si. E o mais interessante é que você busque uma atividade que te faça sentir bem e te dê prazer. Outra dica legal para você é que eu tenho um vídeo aqui sobre como tornar qualquer atividade física mais prazerosa, né? Como a gente estava falando, que o prazer é muito importante. Vou deixar ele aqui embaixo também para te ajudar. Um outro detalhe interessante é que se você faz o treinamento em esteira, em academia, em casa, você sempre tem a opção de aumentar a inclinação e com isso você vai forçar mais o seu coração e vai conseguir aumentar mais os batimentos cardíacos e aumentar o gasto também sem sobrecarregar tanto os joelhos por conta do impacto. Claro que você também consegue fazer isso numa ladeira, enfim, né, num lugar mais naturalmente inclinado da rua, não necessariamente você tem que fazer isso na esteira. E tem algumas pessoas que justamente optam por fazer essa periodização do treino dentro do treino, mais ou menos, fazendo o HIIT, que a gente sabe que é aquele intervalado de alta intensidade em que você caminha e dá um tiro. Caminha 2 minutos e dá um tiro de 1 minuto. Caminha 3, dá um tiro de 1. Vai depender do seu estilo de HIIT, enfim. E tem vários vídeos aqui no YouTube de vários profissionais de educação física dando dicas de HIIT também. Pode ser uma opção para você entender mais sobre isso, mas também é uma opção. E cientificamente o HIIT é um tipo de exercício que mobiliza muita gordura, principalmente gordura abdominal, e pode ser uma boa opção para você também. Não sei se ficou claro para você que de repente não conhece o que é HIIT. Eu falei de tiro, né? Uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas normalmente a pessoa caminha, por exemplo, 2 ou 3 minutos e depois faz 1 minuto de corrida. Isso que é o tiro, né? Aquele tiro final que a gente chama, assim, de repente. Mas para você entender, né? De uma intensidade maior. Então, se ela faz 30 minutos, claro que a maior parte do treino dela vai ter sido de caminhada, porque a quantidade de tiros e de corrida que ela faz são bem menores do que a quantidade de caminhada que ela vai ter feito, em quantidade de volume. Mas mesmo assim, os estudos já verificaram que isso é muito interessante para o condicionamento cardiovascular, mobilização de gordura, emagrecimento, melhora da saúde e tudo mais. Claro que para algumas pessoas é impossível fazer atividade física justamente por uma questão de saúde ou contraindicação médica. Eu sei disso, então claro que o ideal é que se você tiver liberação, você sempre faça alguma atividade física, o nosso corpo não nasceu para ficar parado, mas eu sei que algumas pessoas não podem mesmo por questão médica. Eu tenho um vídeo aqui falando como emagrecer sem atividade física e eu vou te deixar aqui embaixo porque esse vídeo está muito interessante se você conhece alguém que está passando por um pós-operatório, uma situação mais delicada, né, e precisa emagrecer. Manda esse vídeo, assista esse vídeo que você vai gostar com certeza. Claro que o mais interessante é que você se mantenha ativo independente da atividade física, caminhada, corrida, bicicleta, escalada, o que você faz aí, balé, dança. Isso é mais interessante. Me conta se você faz atividade física, qual atividade física, eu vou adorar ver o seu comentário. E lembra sempre que o mais importante é a gente manter o corpo ativo sempre que a gente puder, para nossa saúde, para nossa cabeça, para controlar a nossa fome, a gente se sentir mais poderoso, né? Enfim, ajudar a gente de uma maneira geral. Me conta então que eu vou adorar ver o seu comentário, dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!